Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, voltando a falar com vocês, voltando a gravar novamente vídeos. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que pediram, né, que falaram com o Roberto, poxa, você não vai voltar? Sim, agora eu posso voltar porque eu tinha contrato com o Ministério da Educação e agora, né, esses contratos me liberaram a fazer esses vídeos. Primeira coisa é o seguinte, falar sobre SISU, falar sobre o Enem, é uma coisa que eu gosto demais. E agora o SISU está batendo a porta da gente. Então a gente precisa trazer algumas dicas importantes para vocês. Bom, para você que chegou agora no canal, para você que não me conhece, eu sou o Roberto Stabile, sou professor de Geografia, sou especialista em avaliações, especialista em Enem, em SISU e consultor do Ministério da Educação. Trabalho hoje mais para o Ministério da Educação e faço esses vídeos para ajudar você a entrar no seu curso, na universidade que você quer. Claro, a gente tenta apenas ajudar. O objetivo aqui é ajudar, não é vender nada, fazer mentorias, não, é ajudar vocês realmente. Bom, o primeiro passo saiu o edital do SISU agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse edital do SISU? Vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo com o SISU nesse último Enem? Porque houveram algumas mudanças, e mudanças, por sinais, bem significativas. Aqui eu digo sim, existem dois aspectos que a gente pode falar. Primeiro, é a lei de cotas, que promoveu umas 10 mudanças em todo o processo de avaliação. O segundo são as mudanças do SISU, propostas pelo Ministério da Educação, que a gente discutiu também, fiz parte dessa discussão, e, consequentemente, posso falar para vocês o seguinte, tem muita coisa importante, muita coisa para você pensar aí. Bom, vamos já fazer aqui a transição, já estão aparecendo aí o edital, já marcado por mim, para pegar os pontos mais importantes, para que eu não esqueça quais são os pontos mais importantes. E a primeira coisa olha, eu não posso esquecer a data. 22 a 25, eu vou passar a maior parte do meu tempo na frente do computador, discutindo, como é que foram as variações das notas de corte, e etc. O que eu tenho que saber para isso. Por isso que eu preparo vocês para esse momento. Porque esse momento é um momento crucial na vida de vocês. E eu preciso muito fazer com que vocês entendam como é que esse momento acontece. Tá? Então a gente vai estar aqui durante esse período todo fazendo vídeos, colocando informações e vocês vão perguntar. Podem colocar aqui, aproveita quando se inscrever no canal, aproveitem para fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas, que eu vou responder todas elas em relação à questão do SISU. Primeiro ponto importante para se falar, tá aqui, data do dia 22 ao dia 25 de janeiro, tá? Você vai vai escolher o seu curso, vai escolher a sua universidade e só vai fazer uma única opção, Que eu digo, desculpa, única opção não, opção a gente pode fazer duas opções, desculpa. Só vai ter uma única chance, não vai ter mais a chance do meio do ano. É uma coisa que eu também falava bastante. Apesar de a gente ter o meio do ano, pessoas, nova chance, mas tem muita gente que largava o seu curso, que já tinha caminhado para fazer a segunda avaliação do segundo SISU e, consequentemente, abandonava o curso que ele já tinha começado. Então, o MEC reclamou muito dessa evasão. Nós tínhamos uma estatística no MEC que mostrava o seguinte, olha, vou dar um exemplo, 13% dos alunos deixavam um curso tal. Às vezes, esse número em cursos, por exemplo, de IFES e etc., era muito maior. E aí você sabe que existe um valor que é pago por isso, É um custo para o governo. E quando você via uma turma que tinha 30 alunos, daqui a pouco ela tinha 10. Então isso ficou muito ruim. E eu acho que essa medida foi uma medida boa para um lado, ruim para outros, etc. Mas a gente sabe que não dá para a gente agradar todo mundo. Então a primeira questão é essa. Então nós vamos ter uma única etapa, meio do ano já não tem mais. Uma outra opção muito importante, tá? Com a lei de cotas, nós temos inúmeras opções de cotas. Tá? 50% das vagas são ampla concorrência e 50% das vagas são cotas. Essa é a primeira coisa muito importante. Logo, você que tem direito à cota, você vai precisar escolher a cota que você quer fazer. Depois a gente vai falar, tá ali em cima. Mas o mais importante ainda, essas leis de cotas trouxeram uma questão bem interessante. Hoje, o SISU, todos vão concorrer para ampla concorrência. Então lá, tá todo mundo. Lista de 1 a 50.
Os aprovados em ampla concorrência. São esses. Ah, mas Roberto, eu tenho cota e fui o segundo colocado. Não importa. Você vai estar lá como segundo colocado, mas você não entra na vaga de cota. Você entra na vaga de ampla concorrência. Ah, então quer dizer que os 50 primeiros colocados, mesmo sendo cotas, estarão na ampla. Sim. O que isso acarreta? Mais vagas para a cota. Porque se você passou na ampla e você não é ampla, sobra aquela sua vaga para outra pessoa da cota. Então, isso também é importante, tá? Isso também é bem importante. Logo, vamos descer aqui, já colocou aqui, ó, tá? As vagas serão preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, como eu falei para vocês, levando em consideração aquilo. Usando, por exemplo, são 50 vagas para ampla. Acabou. O 51, a gente pega lá. Quem é o 51? Ah, o 51 é o Roberto. Roberto tem cota? Tem. Roberto estudou na Escola Municipal Souza Carneiro, estudou na Escola Estadual Amaro Cavalcante, no Rio de Janeiro. O pai do Roberto era vendedor, a mãe do Roberto era cabeleireira, tá? Então ele tinha uma renda. Hoje a renda, por exemplo, com essa mudança, é um salário mínimo. Talvez eu não entraria na renda, porque é um salário mínimo per capita. Como eu tenho um irmão, a gente tinha 4 pessoas na minha casa, eu acredito que meu pai e minha mãe juntavam mais de 4 salários mínimos, quer dizer, na verdade, se juntasse somente 4 salários mínimos, já ultrapassava a cota. Tem que ser R$1.000, ou um salário, desculpe, um salário mínimo, né? Que era um salário mínimo e meio, um salário mínimo, então um salário daria, né? Se meu pai ganhasse 4 e minha mãe ganhassem 4 salários mínimos, os dois juntos, nós poderíamos ter, porque ia ser um salário para cada um. Se o seu pai ganha mais do que, vamos dar um exemplo, seu pai ganha 4 salários mínimos, mas tem 3 pessoas somente na sua casa, aí não dá. Aí você está fora do sistema de cotas por questão de renda. Mas você pode ainda concorrer por cota de escola pública, como é o meu caso, por exemplo. É muito importante, nós vamos falar bem detalhadamente sobre isso. Nós vamos ter um vídeo somente sobre cotas. Porque a gente vai trazer aqui todos os termos de adesão das universidades. E a partir do termo de adesão, eu vou colocar algumas informações importantes sobre essa questão de cota para você ter uma noção do que é isso. Depois a gente vai falar bastante sobre isso, porque tem umas modificações bem importantes aí para você. Então, continuando nossa leitura do edital. O candidato poderá se inscrever no processo seletivo do SISU em até 2 opções de vagas. Ou seja, eu posso escrever primeira e segunda opção. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não levam isso em consideração, mas isso é muito importante. Por que, Roberto, isso é muito importante? Porque o aluno pode, por exemplo, escrever na primeira opção, que é a que ele quer, direito na UFRJ. E na segunda opção? A segunda opção eu vou botar ciências sociais no IFE, por exemplo, Instituto Federal. E aí, de repente, eu consegui passar na segunda opção, mas não passei na primeira. Adivinha o que vai acontecer? Elimina-se a primeira, você é chamado para a segunda opção e acabou a sua vida no SISU ali. Você vai lá para a universidade para fazer ciências sociais. Mas, Roberto, eu queria direito. Acabou. Só fazendo SISU novamente. Então, essa é uma ideia muito importante para você pensar na segunda opção. Tenho muitos e às vezes aconselho, tá, a deixar em branco. Mas, durante todo o processo do SISU, é importante que você tenha a segunda opção para você fazer uma métrica. Não, Roberto, eu quero fazer direito. Não importa se é na Unirio ou na UFRJ. Então você bota primeira opção e o outro segunda opção. E aí você vai apresentar o quê? Aquele período, já que as universidades vão ficar lá chamando aqueles alunos, aquelas listas, né, que são muito importantes. Eu já vou adiantar para vocês o seguinte. A gente também acompanha essas listas, mostra como é que são essas listas, mostra dados estatísticos, mostra uma série de coisas. Logo, já vou falar uma coisa que depois eu vou dar uma dica muito interessante, mas muito, que vale muito, vale dinheiro. Nesse mundo hoje do digital, vale muito dinheiro. Existem universidades que lançam vagas, cursos, etc., editais, utilizando somente o Enem, você não precisa fazer nada no decorrer do ano. E tem muitos que perdem essas vagas. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno que conseguiu entrar para medicina numa Universidade Federal de Alagoas, se eu não me engano. Por quê? Porque ele viu, ele me acompanhava, eu dava aula para ele, e eu falava para ele, cara, abriu vaga na universidade tal. Precisa do quê? Precisa somente do SISU.
Ah, precisa do SISU, falar, fazer a inscrição e acabou. E ele fez a inscrição, tinha o SISU e tal, quando foi ver, tinham pouquíssimos candidatos. Atenção a isso, porque a gente acompanha tudo isso. E aqui no canal vai divulgar, por isso que inscrever no canal é importante para você ter essas informações. Esse é uma questão importante, depois a gente vai falar sobre isso. E, né, numa forma geral, para a gente finalizar o processo, tá? Tá aqui, ó, no finalzinho. Primeiro, diz assim, desculpa, número 2, até eu preencher no cadastro socioeconômico, vocês vão preencher porque é obrigatório. Optar em ordem de preferência por cursos, turnos e locais. Qual é a universidade, qual é o curso e qual é o turno. Lembrando, mais importante, veja que o curso que você escolheu, se ele tem, por exemplo, noturno, quero direito noturno na UFRJ, se ele tem no primeiro e no segundo semestre. Por quê? Porque de repente, se ele tiver só no primeiro semestre, vai todo mundo correr no primeiro semestre e de repente, como o segundo semestre não tem, você perdeu a oportunidade de estar concorrendo também no segundo. Se esse teu curso tem no primeiro, o turno tem no primeiro e no segundo semestre, excelente. É ali que você tem que estar. Lembrando, é ali que você tem que estar. Para você concorrer para os 2 semestres. Porque tem gente que vai saindo, vai para curso, porque existem várias universidades, às vezes o cara não vai para a universidade e tal, gosta da outra, e etc, etc. Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a UERJ, o pessoal gosta muito de ir para a UERJ do direito. E às vezes passou para a UFRJ, mas vai para a UERJ. Pronto, aí. Um outro aspecto bem interessante, tá? Optar por uma ou mais modalidades eventualmente adotadas pelas instituições no termo de adesão em termos de curso da lei, né? Da lei de cotas. Por que, Roberto, na questão da lei de cotas? Lembrando o seguinte para vocês, isso é bem importante mesmo. Saiu, deixa eu voltar aqui. Bem importante. Que é o quê? Às vezes, você não sabe qual é a cota que você pode concorrer. E existem cotas que são com notas de corte muito baixas. Vou dar um exemplo de uma nota de corte mais baixa. O PPI, tá? O aluno é PPI, é preto, pardo ou indígena. O aluno tem renda abaixo, né? Quer dizer, na média, que é um salário mínimo. E o aluno estudou em escola pública. Se ele tem essas 3 cotas juntas, automaticamente ele faz parte de um seleto grupo que vai concorrer especificamente com aqueles, senão não é muita gente ali. Porque a maioria concorre por escola pública. Tem alguns que tem escola pública e renda, mas preto, pardo, indígena, escola pública e renda são poucos. Na verdade, poucos a gente está falando entre aspas, tá? É um seleto grupo. E, consequentemente, se eu tenho isso tudo e sou PCD, eu ainda tenho um que a mais. Por quê? Porque devido à lei de cotas, e agora eu vou até voltar aqui para vocês, para falar com vocês diretamente. Porque atualmente a lei de cotas, ela delimitou que as universidades têm que abrir vagas especialmente, tá? Especialmente para quem de acordo com os dados do IBGE, o que eu tenho na minha região, no meu estado. A FURG, por exemplo, a federal lá do Rio Grande do Sul, né, uma das federais do Rio Grande do Sul, ela vai olhar assim, quantas pessoas tem quilombola no meu estado? Tem tanto. Dados do IBGE. Quantas pessoas com PCD tem no meu estado? Tantos. Então ela vai distribuir as cotas baseado naquilo dali. E, consequentemente, galera, é importante que você veja isso. Mas, Roberto, como é que eu vou conseguir ver? Vai conseguir, sabe aonde? Aqui no canal. Pronto. Simples, a gente vai falar bastante sobre isso. Isso vai ser bem importante para vocês, tá? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Falei, estou voltando e estou muito feliz em voltar, depois de até reformular aqui o meu espaço e conseguir trazer essas informações para vocês. Aproveitem para fazer lá as suas observações, porque eu estarei aqui para ajudá-los nessa empreitada sobre o SISU. E durante essa semana toda, nós vamos fazer vídeos, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não importa, para falar para vocês que nós estamos aqui para ajudá-los numa questão muito simples, muito óbvia.
é você conseguir entrar na universidade pública que você quer. Galera, um grande abraço, uma boa semana para vocês e fiquem atentos, porque a gente vai ter muito mais informações para vocês. Um grande abraço, galera.